Olá, bem-vindo ao nosso canal, o CP de Cristo. Você pode entrar no YouTube e clicar lá o CP de Cristo, Pastor Silvio e Pastora Rosilene. Você assim vai ouvir, vai ver nosso trabalho. Vai ser muito importante para você. Mas antes vamos fazer uma oração com a Pastora Rosilene. Ó Deus, nós te exaltamos o nome, nós te adoramos neste momento e pedimos que o Senhor envie o teu Espírito Santo para nos inspirar, para nos instruir na tua palavra, para que todas as pessoas que estejam assistindo também possam compreendê-la bem. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Aqui nós estamos continuando na lição de número 2, que fala sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E aqui nós vamos olhar aqui na última página desta lição, que é o verso da página, fala sobre o gráfico do princípio e fim do ser humano. Então, o gráfico do princípio e fim do ser humano. Para entender isso melhor, nós queremos começar aqui sobre eternidade. Se você olhar o gráfico está aqui, está vendo aí o gráfico? Então o gráfico está aí, nós vamos começar aí do lado esquerdo, e nós vamos falar aqui sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E a pastora vai ler para nós aqui João 14, 16 e 17. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco, estará em vós. Você ouviu isso aí? Está falando que o próprio Cristo está falando, olha, eu vou, mas eu vou rogar ao Pai e Ele vai enviar outro Consolador. Então Jesus era um Consolador, estava aqui. Ele falou, vou pedir ao Pai para Ele enviar outro. Então aqui está os três. Como que nós vamos ilustrar essas três pessoas? Nós já falamos em uma aula anterior sobre o ovo. Quantas partes tem um ovo? Você conhece? Você sabe? Casca, clara e gema. Então, nós estamos repetindo esse mesmo quadro para você ficar inteirado. Que a casca tem uma função, a clara tem outra função, a gema tem outra função. Assim é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Podemos dizer que o Pai, ele fez a planta, o Filho construiu, o Espírito Santo administra. Mas nós não sabemos nada, muitas vezes, sobre este assunto. Aqui, pastor Silvio, em Gênesis capítulo 1, versículo 26, está escrito assim: também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar e reticências. O que eu quero dizer? Que no princípio, Deus não estava só. Estava na companhia dele, Jesus e o Espírito Santo. No princípio da criação, eles já estavam lá. Amém? Amém? E amém. Eu quero ler com você ainda Deuteronômio 29, 29. Talvez vai te ajudar. Diz assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, mas as coisas que são reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre. Então as coisas encobertas pertencem a Deus. Esse caso aqui do Pai, Filho e Espírito Santo
Nós não sabemos como, na realidade, inteiramente como é. Por isso a Bíblia já falou sobre isso aqui. Que as coisas reveladas é para nós, mas as coisas ocultas é para Deus. É para Deus, funciona com os três. Nós também estamos em três: corpo, alma e espírito. E também nós temos o costume de falar trindade, mas não é trindade, é triunidade. 3 em 1. Amém? Vamos continuar aqui à frente. Então está falando aqui sobre o princípio da criação. Aqui nós encontramos o princípio da criação, Gênesis 1:26, que no princípio, Gênesis 1:26, falando que Deus criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Só que esse homem que está aqui, no começo do gráfico aqui, tem um menino, esse menino, que é o Adão, ele veio a se corromper futuramente, não sabemos quantos anos ele ficou aqui sem corromper. Pode ter vivido 100 anos, 200 anos, 1000 anos, 2000 anos, não sabemos. A Bíblia não relata. Sabemos que ele, futuramente, ele caiu com a esposa, pecou e saiu fora da presença de Deus, ou seja, saiu do paraíso. Esse homem ficou então abandonado, pecador, e aí Deus então já tinha um plano para esse homem, que você pode olhar aí em 1 Coríntios 5, 1 Coríntios 15, 45, está escrito: pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. Vamos ver aqui Romanos 5:12 para ver o que está escrito lá a respeito desse homem, que Romanos 7:9, Romanos 5:12. pode ler. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Bom, aqui em Romanos, capítulo 3, o verso 23, diz assim: porque todos pecaram e estão privados da glória de Deus. Então todos pecaram e saíram da presença de Deus. Aqui no 6, Romanos 6 e o 23, é isso mesmo? Vamos ver lá o que está lá? Porque o salário do pecado é a morte. Então esse homem veio a morrer. O homem pecou, morreu. O salário do pecado é a morte. Nós lemos somente a primeira parte. O homem pecou e morreu. Paulo continua falando sobre esse assunto. Aqui em Efésios, ele vai falar sobre esse mesmo assunto do homem que morreu. Efésios 2:1. E ele vos vivificou, estando vós mortos em transgressão e pecado. Então o pecado, a pessoa que, quando ele peca, o espírito dele morre. Morre. Por isso é que Jesus veio para dar vida. Então diz aqui que esse Adão, ele pecou e saiu fora da presença de Deus. Foi a razão que Deus teve que tirar ele de lá do paraíso, do jardim. Então ele enviou o que? Seu filho, como está aqui em 1 Coríntios 15, 21 e 22, Isaías 53, 4 e 5, Romanos 5, 6 e 11, não sei se a pastora tem um... Tá, 1 Coríntios 15, 45b diz, a última parte do versículo. Não, 15, 21, 22. O último Adão, porém, é espírito vivificante. E aí? O último Adão, mas eu queria saber
que esse Adão que morreu, está em 1 Coríntios 15, 21, 22, está por aí? 1 Coríntios 15, 21, 22. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo. Então, para isso, o primeiro Adão morreu, mas o segundo apareceu que foi Jesus. Então, Deus criou esse projeto antes da fundação do mundo para o seu filho vir aqui resgatar esse homem que havia perdido. Então ele enviou Jesus Cristo para salvar esse homem. Jesus esteve aqui, conforme Lucas 3, 22, 23, Lucas 3, 23. Jesus iniciou seu ministério aqui com 33 anos, 30 anos mais ou menos, quase 30 anos. Ele começou o ministério dele, e assim que ele morreu, então ele voltou para o Pai, conforme Marcos 16, 19. Vamos ver o que está aqui em Marcos 16, 19. Marcos 16, 19, eu gostaria que você também lesse comigo, para você acompanhar o nosso estudo, né? Diz assim, Marcos 16, 19. Então, depois de ter falado ao Senhor com eles, depois de ter falado do Senhor com eles, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Depois que ele morreu, então, ele falou com os apóstolos, acabou de falar e ele foi embora. E está escrito que ele foi, sentou à direita de Deus Pai. E ele deixou a igreja dele. Como está aqui ainda em Mateus 16, 18. Antes dele morrer, ele abriu. Ou seja, ele organizou a sua igreja. Antes então dele partir, antes dele morrer, ele instituiu a sua igreja aqui na terra. Vamos ver como é que está lá Mateus 16, 18 em diante. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra será sido desligado nos céus. Você viu aí? Aqui está a abertura da igreja, a instituição da igreja. Jesus deixou a igreja já pronta e ele falou, olha, o que você ligar aqui na terra será ligar lá no céu, o que você desligar aqui será desligado lá. O que Jesus deixou para os apóstolos? A chave dessa igreja. A chave? Que chave é essa? Você sabe? Se você observar bem o verso anterior, Jesus chegou para os apóstolos e perguntou para eles, o que o povo está falando que eu sou? Então alguns deles falaram, uns falam que é Jeremias, outros aí, ou alguns profetas por aí. Ah, é? E vocês que estão comigo já há 3 anos, o que vocês acham que eu sou? Mateus 16, 16 diz, respondendo Simão, Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então está aí a resposta. Pedro, Deus usou Pedro para falar, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Diante dessa resposta, tem igreja que diz que Pedro é esta pedra. Se Pedro fosse a pedra, essa igreja não iria aguentar nada. Jesus falou que essa igreja, as portas do inferno não prevaleciam contra ela. Mas, se você observar bem, observe que essa igreja, Pedro não é a pedra. Jesus falou, o que vocês acham que eu sou? Então Pedro falou, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.
E Jesus falou, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra, essa palavra que você falou, que eu sou o Cristo, eu vou edificar a minha igreja em cima dessa palavra, que eu sou o Cristo. Jesus fundou a igreja em cima do nome dele mesmo. A palavra diz que Jesus é a pedra angular. Muito bem. E Pedro significa pedrinha. Você pode olhar aí nos originais que você vai ver que ele não é a pedra angular, a pedra principal, porque numa construção, atualmente eu não sei, mas no passado era necessário ter uma pedra principal na esquina para suportar o peso da construção. E Jesus é essa pedra angular da igreja. Ele é a pedra. Então, a chave, que chave é? É esta aqui, a palavra. A chave é a palavra. Ficou com os apóstolos, você pode ver aqui em Atos 2, primeiro quem pregou foi Pedro. Primeiro quem pregou, Jesus falou, eu vou te dar a chave, Pedro. Eu vou te dar a chave dessa igreja. Então nós podemos ver aqui, quem é que levantou? Aqui você olhar em Atos 2, diz assim, e quando isso foi amplamente divulgado, ajuntou-se uma multidão que estava confuso, porque cada homem os ouvia falar em sua própria língua, que falecido do Espírito Santo. E todos que estavam atônitos, maravilhavam, dizendo uns aos outros, vede que são galileus, todos esses que falam. E agora vamos ver aqui o que Pedro vai falar. Mas Pedro, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes, homens da Judéia e todos vós que habitais em Jerusalém, seja-vos isto conhecido e escutai as minhas palavras. Então você viu aqui, é Pedro que está falando. Você pode ir mais à frente. Ele continua falando aqui no versículo, vamos ver aqui. Pedro faz um discurso, começando no Velho Testamento, até chegar nos dias do próprio Pedro, discorrendo também sobre a vida de Jesus. Então aqui, 28, fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me de alegria com os seus semblantes. E aqui Pedro continua o verso 29. Homens e irmãos, deixem-me falar livremente ou francamente do patriarca Davi. Aqui ele vai discorrendo aqui até chegar no Cristo. Até chegar no Cristo. E aqui ainda põe ainda uma acusação sobre aqueles que mataram ele. E diz assim, portanto, sendo profeta, aliás, vou ver o 31, do Atos 2. Ele prevendo isto, falou da ressurreição de Cristo, que sua alma não foi deixada no inferno, nem a sua carne viu a corrupção. A este Deus ressuscitou, o qual todos nós somos testemunhas. Vamos mais aqui um pouquinho à frente para tomar mais tempo. Aqui está falando aqui sobre ainda sobre Jesus. No versículo 36. Saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que esse mesmo Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Ora, ouvindo quem? Aquele povo que estava lá na pregação de Pedro. Ouvindo isto, compungiram o coração e disseram a Pedro e aos demais apóstolos, homens e irmãos, que faremos? Aqui eles ficaram espantados. O que vamos fazer? O que vamos fazer? Então Pedro falou, vocês arrependem do que vocês fizeram, porque esses homens aí é o que matou Jesus, foi o que pediram para matar Jesus. Esse povo estava esperando Jesus há muitos anos atrás, mais de 400 anos. Jesus chegou e eles mataram Jesus.
Então Pedro mostrou para ele que esse homem era o Messias que eles esperavam. E eles mataram ele. Quando Pedro acabou a pregação, eles caíram em si, matamos o homem. E agora? Ele falou, tem uma solução. Vocês arrependem do que vocês fizeram, batizem em nome dele, vocês vão ser salvos. Naquele dia foram quase 3.000 almas. Nós iremos começar esse assunto na próxima oportunidade. E eu quero fazer oração com você agora. O que você tem, o que você está sentindo, o problema que você tem para resolver. A Bíblia fala que o que dois na terra concordar a respeito de qualquer coisa será concedido. Lá em Mateus 18. Concorda em nós orar por ele, pastora? Concordo. Vamos unir a nossa fé com a sua. Amém? Querido e soberano Pai, nesse momento de oração, Sim, Deus. nós queremos te louvar, te glorificar por esse momento tão importante que nós passamos aqui ministrando a tua palavra. Sim, Visita-se, companheiro, essa pessoa que está do outro lado do vídeo. sim, Senhor. O que ele está passando, nós não sabemos, mas o Senhor conhece todas as coisas. Sim, Deus. A enfermidade que ele tiver, o Senhor repreende agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Toda obra satânica, maligna que estiver sobre a vida dele, repreende agora em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, vai libertando essa vida, porque a tua palavra diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Todo problema que estiver amarrado, família, filho na droga, meu Deus, vem repreender agora em nome do Senhor Jesus Cristo. Dá a tua bênção, a tua vitória. Nós te oramos desde já agradecidos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus lhe abençoe. Felicidade para você e com a sua família. Glória a Deus.